E aí, galerinha, tudo bem? Vamos então revisar para nossa provinha de ciências? Vamos então lembrar de tudo aquilo que nós estudamos durante o bimestre? Vamos lá? Nosso sistema urinário, começando no capítulo 7, a gente viu que muitas coisas acontecem, os resíduos, né? Tanto no ar quanto na água, a mesma coisa pode acontecer dentro do nosso corpo. Então, acaba com o tempo a gente acumulando sujeiras, a gente acaba adquirindo do próprio ar, da comida, e as reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo acaba produzindo substâncias tóxicas, inúteis para o nosso corpo. E essas substâncias, se a gente não eliminar, elas podem ser prejudiciais para o nosso corpo. Então, o que acontece? O nosso sangue, ele circula pelo corpo, ele manda para os rins e os rins fazem essa drenagem e eliminando as excretas através da urina fora do nosso corpo e ele então bombeia o sangue bom novamente para que a gente possa voltar a ter uma vida saudável, né? E o nosso sistema urinário, tanto do homem quanto da mulher, são praticamente iguais, a não ser pelo tamanho da uretra. Então, nós temos rins, ureteres, bexiga e a uretra como tanto um quanto o outro, ambos têm iguais. A única diferença é que do homem é maior do que o da mulher. Os rins estão localizados, então, nas costas, né? Mais ou menos na cintura ali da pessoa, na altura do cotovelo, e os rins têm a capacidade de filtrar e eliminar as excretas do nosso corpo, eles têm a capacidade de fazer isso em um único dia só filtrar até 2.000 litros. Por quê? Porque ele não para de dia e de noite, ele não tem descanso. Apesar de todas as coisas que a gente está fazendo, ele também está trabalhando. Então, nós fazemos a eliminação dessas toxinas, né, do nosso corpo através da nossa uretra, né? Então, o sangue vai levar para dentro dos rins, os rins vão fazer a filtragem, e esse sangue, essas toxinas vão ser mandadas para a bexiga, né? Vai fazer a formação da urina, e a urina, então, é expelida para fora do corpo através da uretra. Nós devemos ter alguns cuidados bem específicos com o nosso sistema urinário, porque ele pode também adoecer, né? Assim como muitas enfermidades que acometem o nosso corpo, o nosso sistema urinário também pode adoecer. E os problemas mais comuns são os cálculos renais, que é a chamada pedra no rim, né? Ou a insuficiência renal, quando os rins param de funcionar, né? Às vezes também pode acontecer de ter infecção urinária, quando é alguma bactéria que se acumula, então, dentro da bexiga, né, na urina, e acaba, então, causar muita dor. Tanto o homem quanto a mulher acabam tendo, em algum momento, devido a alguma bactéria, né, alojada, acaba tendo, então, infecção urinária, o que provoca muita dor, muita desconforto na hora de urinar, vontade de fazer xixi toda hora, né? Mas é uma dor, uma queimação, e isso é muito, muito ruim. Os cálculos renais, então, elas são as pedrinhas, né, que nós chamamos de pedrinha nos rins, ela vai formando, então, os cálculos, e ela, então, acaba se deslocando para o canal ali do ureteres, né, causando dor, cólicas fortíssimas, né, e até mesmo as pedrinhas bem pequenininhas, elas provocam muitas dores até chegar à bexiga e depois na hora de expelir também, tá? E quando nós precisarmos visitar um profissional de saúde, um médico, para cuidar dessa situação, nós procuramos então o urologista. Esse aí é o profissional, é o médico especialista em tratar os rins, ureteres, bexiga e uretra, tá? Então, o urologista é o médico que pode nos socorrer nos momentos difíceis. No capítulo 8, nós vimos então o sistema de controle que nós temos no nosso corpo. Nós precisamos ter um sistema de controle muito bom. Então, o sistema nervoso vem falando sobre o nosso corpo ser um supercomputador ultramoderno, né? E ele apresenta muitos órgãos especiais. Ele pode ser dividido então em duas estruturas muito específicas, que é o sistema nervoso central, que é localizado ali encéfalo
e medula espinhal, e nós temos então o sistema nervoso periférico, que são os nervos, os ligamentos que fazem a mobilidade do nosso corpo. E nós vamos ver que dentro do sistema nervoso, o sistema nervoso central, nós temos então o encéfalo e a medula, ou dois órgãos muito importantes, porém muito sensíveis, eles estão guardadinhos. O encéfalo está guardado dentro da nossa cabeça, numa capacete de osso ali, né? Bem protegido, que não pode ser batido. E também a nossa medula espinhal também muito bem protegida, como se fosse um cordão, guardadinha dentro da nossa coluna vertebral, né? Uma cavidade de ossos ali que fica bem guardadinho. Nós vimos que o encéfalo, ele fica então localizado dentro da nossa cabeça, e ele tem três partes muito importantes, que é o cérebro, o cerebelo e o bulbo. E você pode ver na página 144 o que cada um faz o seu comando, tá certo? E nós vamos ver que a nossa medula espinhal, ela faz uma atividade muito importante para nós, que é nos proteger. Sabe aquele reflexo que você tem quando vai se machucar, quando você vai pôr a mão em alguma coisa? Ela recebe então esse comando, manda para o cérebro uma informação que está a perigo e faz com que você puxe a mão, tire, que você pisque, que faça alguma reação para proteger o seu corpo. O sistema endócrino, então, também tem uma função muito importante, que é comandar o nosso corpo. E ele comanda várias atividades do nosso corpo, por exemplo, transformando meninos em homens, meninas em mulheres. E olha só quantos órgãos, quantas glândulas ele então controla. Vamos ver então, o sistema endócrino, ele tem uma das principais glândulas dele, é a endócrino, principais glândulas humanas, né? É a pineal, que fica ali dentro da nossa cabeça, a hipófise também, a glândula da tireoide, ali localizada no pescoço, as suprarrenais, que ficam sobre os rins, tem o pâncreas, tem os ovários e tem os testículos. Olha só quanta coisa eles fazem, ela comanda, né? Esse sistema endócrino comanda. E nós podemos ver que a hipófise, ela é bem pequena, ela fica dentro da nossa cabeça e ela é bem pequenininha, como o tamanho de um grão de ervilha. E é uma glândula muito importante para o nosso corpo. Sabe o que ela faz? Ela coordena o funcionamento de outras duas das glândulas, sabe do que? Do hormônio, muito importante para o crescimento, cuja produção é maior durante a puberdade e adolescência. Sabe quando dá aquele estirão? É ali na puberdade, né? E devido à sua atuação de controle das demais glândulas, sabe que a hipófise é chamada de glândula mestre. Então, a hipófise bem pequenininha, do tamanho de um grão de ervilha, ela é comandada ou determinada como a glândula mestre. Temos a glândula da tireoide também, que ela faz a produção de hormônios, regula, por exemplo, atividades corporais como pressão sanguínea, o ritmo cardíaco. Nós temos as glândulas suprarrenais, que é aquela responsável por dar força e energia quando nós precisamos, né? Adrenalina, jogar adrenalina no corpo, é a glândula suprarrenal que faz isso daí. Nós temos também o pâncreas, que faz duas funções muito importantes no nosso corpo, que uma é a produção do suco pancreático, né, que ajuda na digestão, e outra é a insulina, aquela lá que controla a diabetes, né? Ela controla o açúcar do sangue para que você não venha ter uma doença chamada diabetes, tá certo? Nós também temos as glândulas sexuais das mulheres, são chamadas de ovários, e nos homens são os testículos. Qual que é, então, a função de cada um? Nós vimos, então, que tanto os ovários quanto os testículos produzem hormônios de grande importância. E nos primeiros são produzidos, então, da mulher, né, o estrógeno e a progesterona, e os testículos dos homens são produzidos testosterona. Então, você pode ver aí no gráfico abaixo qual que é a função de cada um direitinho, tá certo? Já no capítulo 9, nós vimos falando sobre a reprodução humana, e a gente viu que as características primárias do homem, tanto do homem quanto da mulher, são somente os órgãos reprodutores, né? Então, quando nasce um bebê, a gente só pode saber se é menino ou menina pelos órgãos, né, sexuais deles.
mas depois, com o passar do tempo, nós temos as características secundárias, né? A partir do momento que o menino vai crescendo, vai pegando característica de menino, a menina a mesma coisa, e quando é mais para a puberdade, já começando a ficar adolescente, né? Já os meninos também têm a sua mudança na voz, nos seus músculos, né? No seu corpo, barba, pelos, enfim. A menina tem as características secundárias, os seios desenvolvidos, quadris, a voz mais aguda, não tem barba, né? Graças a Deus, né? Então, as características são diferentes. Então, nós podemos ver que os órgãos reprodutores, tanto do homem e da mulher, são diferentes, né? Então, eles têm a estrutura deles diferente. Você pode estar olhando, então, no seu livro, vendo na sua apostila, na página 163, e olhando as características de cada um. Nós estudamos isso também em sala de aula. Nós vimos que durante sobre a fecundação e a gravidez, a cada 28 dias, então, o corpo da mulher se prepara para ter um óvulo, né, fecundadinho ali. Quando isso não acontece, quando não tem o espermatozoide junto, o corpo da mulher acaba liberando então esse óvulo e isso acontece então a menstruação. Agora, quando esse espermatozoide ele acaba encontrando o óvulo ainda lá nas tubas uterinas, né? Ele então vai ser levado então para o interior do útero e quando ele consegue chegar lá, o óvulo então é fecundado e o óvulo é chamado de zigoto. Aí sim, ele se dirige para o útero, né? Então ele é fecundado ainda ali, aí ele se dirige para o útero que vai se desenvolver e aí a mulher descobre que está grávida, né? Que legal. Aí vem a gestação e o nascimento, que o pequeno óvulo então foi fecundado, se fixou na parede do útero. Ele é bem pequenininho, menor que um grão de areia e vai se desenvolvendo, passa em um período normal de 9 meses até o bebê ficar pronto para nascer. Quando o bebê ele já está pronto para nascer, ele fica lá dentro da barriga da mamãe, né? Uma bolsa cheia de líquido, essa substância que é o líquido amniótico. Sabe para que serve o líquido amniótico? É para a proteção do bebê, né? Contra pancadas, contra batidas, mas também ele serve para a hidratação. Ele não deixa o bebê se desidratar. E sabe o que leva o oxigênio e o alimento lá para dentro do bebê, dentro da barriga da mamãe? É a placenta. E a placenta, então, tem um cordão, né, ligado ao umbigo do bebê e é o chamado cordão umbilical. Então, ele passa todo o período que está lá dentro sendo alimentado e recebendo oxigênio pelo cordão umbilical. Quando ele nasce, é que então o médico vai acabar cortando isso daí, porque agora ele não precisa mais, vai respirar sozinho. Sobre o parto, então, nós vimos que o bebê, então, passa 9 meses em formação dentro da mamãe. Aí, quando ele está prontinho, ele começa já a querer fazer força, né? E o útero mesmo já começa a fazer força para expulsar o bebê para fora da barriga, porque já não é mais preciso ele ficar lá dentro, né? Então, essa saída do bebê do útero materno é chamado de parto. Algumas vezes acontece por alguns problemas, vem os apressadinhos, que é chamado de bebê prematuro, mas aí tem que ter um cuidado especial. Quando acontece do bebê sair, o modo mais natural de ele sair é chamado de parto normal, que é o que ele sai então pelo canal da vagina, que tem muita elasticidade, foi preparado esse corpo para isso, né? E ele acaba saindo por parto chamado normal. Acontece que algumas vezes não ocorre o parto natural, que é o normal, né? Algumas situações o bebê fica grande demais, a mãe é pequena, ou o bebê está em posição incorreta, pode ser que o cordão esteja todo enrolado no pescoço do bebê, né? Quando a placenta se desloca prematuramente. Então, em alguns casos, o médico tem que acabar fazendo um outro tipo de parto, que é chamado de parto cesariana, em que o médico precisa cortar a barriga da mamãe e tirar o bebê de dentro dela. Então, essas duas diferenças, o parto normal e o parto de cesariana, tá bom? Boa prova para você.